Eu nunca pensei que um simples trabalho de pesquisa espacial iria me colocar no centro de um mistério tão perturbador. Eu sou cientista, especializado em exploração lunar, e meu nome é Dr. Nathaniel Carter. O que vou compartilhar com você não é algo que você encontrará em livros de história ou nos arquivos públicos. O que encontrei na Lua mudou completamente minha perspectiva sobre o que sabemos da humanidade e do universo. Eu sei que muitos de vocês vão duvidar, até achar que estou inventando tudo isso, mas garanto que o que aconteceu comigo foi real. E o que encontrei naquela missão vai assombrar a todos por muito tempo. Tudo começou durante a missão de exploração lunar, a missão Artemis X, uma das mais avançadas já realizadas. Estávamos lá para coletar amostras e testar novas tecnologias de sobrevivência no espaço profundo. A NASA e outras agências espaciais ao redor do mundo haviam investido uma fortuna nesse projeto, e o objetivo era simples: avançar os limites da exploração espacial e estabelecer uma presença humana permanente na Lua. Mas o que ninguém nos disse foi o que realmente estava esperando por nós. Nos primeiros dias de exploração, encontramos o que parecia ser uma área totalmente sem vida. O solo lunar, imaculado, com suas crateras e poeira, parecia não ter nada de extraordinário, mas à medida que os dias passavam, coisas estranhas começaram a acontecer. Eram pequenos incidentes inicialmente. O rádio começava a falhar, sistemas se desconfiguravam sem explicação, e uma sensação de desconforto tomou conta da equipe. Mas o pior estava por vir. Foi em uma das nossas expedições perto de uma cratera desconhecida, onde a missão tomou um rumo inesperado. Lá, enterrada na poeira lunar, encontramos algo que não deveria estar ali. Um objeto, grande, retangular. Não era uma pedra comum, nem um fragmento de meteoro. Era uma caixa preta, perfeita, imaculada. A princípio, pensei que fosse alguma cápsula de pesquisa deixada por uma missão anterior. Mas ao tocá-la, percebi que não era nada disso. A caixa estava coberta por uma camada de material metálico que não reconhecemos. Parecia ter sido feita de um metal extremamente denso, quase impossível de ser quebrado ou danificado. No topo, havia uma série de símbolos que pareciam antigos, algo que não podia ser traduzido facilmente. Mas o mais inquietante foi quando eu tentei abri-la. No momento em que toquei o mecanismo, uma vibração percorreu todo o ambiente. O silêncio do espaço foi rompido por um som baixo, quase como um suspiro distante, e então, o objeto se abriu sozinho. O que estava dentro, eu jamais imaginei. Dentro da caixa havia uma espécie de dispositivo holográfico. Quando ativado, o holograma revelou imagens desconexas de paisagens que não reconhecemos. Cidades imensas, com estruturas alienígenas flutuantes, e uma terra que não era a Terra. O mais chocante, porém, foram as figuras que apareceram no holograma. Seres de aparência humana, mas com olhos negros e profundos, como se carregassem um segredo terrível. As imagens estavam distorcidas, como se alguém tentasse apagar qualquer evidência de sua existência. Naquele momento eu soube que havíamos feito uma descoberta perigosa. Enquanto investigávamos o dispositivo, algo começou a se revelar. O que achávamos ser uma simples caixa de pesquisa era, na verdade, uma espécie de cápsula de comunicação, um registro de uma civilização que não era humana. E os seres que apareceram no holograma estavam tentando se comunicar com nós, ou pelo menos com quem os tivesse encontrado. Mas o que eles diziam era incompreensível. As palavras eram fragmentadas, distorcidas, e sempre acompanhadas de um som agudo, como se uma língua alienígena estivesse tentando atravessar a barreira do espaço-tempo. Naquele momento, algo dentro de mim começou a mudar. A equipe estava em pânico e não era para menos. A comunicação com a base lunar se tornou intermitente, e as falhas nos sistemas de segurança começaram a se intensificar. O mais estranho era que as falhas no rádio pareciam estar relacionadas ao dispositivo que encontramos. Toda vez que tentávamos analisar mais a fundo, algo parecia nos observar. Algo invisível, mas presente. À medida que passavam os dias, eventos inexplicáveis começaram a ocorrer. Um dos membros da equipe, o Dr. Mark,
Começou a agir de maneira estranha. Ele dizia ouvir vozes durante a noite, murmúrios que não podíamos ouvir. Ele tentou se afastar do dispositivo, mas sempre voltava. E eventualmente começou a falar em um idioma que nenhum de nós entendia. Foi assustador. O Dr. Mark se afastou da equipe e passou a viver em um estado de delírio. E então, naquela noite, o pior aconteceu. Durante uma expedição à noite onde fomos investigar uma área mais distante, vimos algo que jamais esqueceremos. Estávamos seguindo uma trilha de sinais de rádio estranhos quando fomos atingidos por uma onda de energia que parecia vir da própria Lua. A sensação foi como se algo estivesse tentando nos puxar para o solo, para nos absorver. De repente, todos os nossos equipamentos começaram a falhar, e a atmosfera de tensão se intensificou. A comunicação com a base estava completamente perdida. O Dr. Mark, em um acesso de loucura, tentou destruir o dispositivo, que encontramos, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ele simplesmente desapareceu. Foi como se ele tivesse sido engolido por uma sombra. Não havia sinais de luta, nem vestígios. Ele simplesmente sumiu. Com o desaparecimento de Mark, a missão se tornou ainda mais arriscada. Eu estava determinado a descobrir o que estava acontecendo, mas ao retornar ao local da caixa preta, algo estava diferente. O dispositivo estava emitindo uma luz pulsante, mais intensa do que antes. Era como se estivesse chamando alguém, como se estivesse se comunicando. Foi quando, ao tocar novamente no dispositivo, uma imagem final apareceu no holograma. A última imagem foi um rosto humano, mas não era de um ser vivo. Era uma espécie de retrato. Uma imagem de uma pessoa que parecia estar congelada no tempo. Mas seus olhos eram vazios. Eles estavam olhando diretamente para mim, como se soubessem que eu estava vendo o que não deveria ser visto. E então, a voz. A mesma voz distorcida, mas agora mais clara, como se estivesse vindo diretamente de minha mente. Ela disse: "Você não deveria ter encontrado isso, você está condenado." Não pude compreender completamente, mas o medo se apoderou de mim. Olhei para os outros membros da equipe. Eles estavam paralisados, como se não conseguissem se mover. E então percebi o que estava acontecendo. O dispositivo estava nos manipulando. Ele estava nos levando a uma revelação que não poderíamos suportar. Algo estava se comunicando conosco, mas não de uma maneira que qualquer ser humano deveria ser capaz de compreender. Fugi para a nave, mas o tempo parecia distorcido. As horas passaram rapidamente, e quando finalmente conseguimos estabelecer contato com a base lunar, algo ainda mais horrível aconteceu. O que quer que estivéssemos vendo na Lua já não era mais uma história de exploração científica. Era uma sentença. Nosso retorno à Terra não trouxe alívio. Eles estavam esperando por nós. A verdadeira missão de Artemis X não era explorar a Lua. Era monitorar qualquer descoberta que se aproximasse da caixa preta. Nós éramos apenas peças em um jogo maior. Algo está nos observando, esperando o momento certo para se revelar. E o mais terrível, a imagem final do rosto, humano no holograma, aquele rosto, era meu.